Estamos iniciando mais um podcast Talk Saúde. Eu sou a Marília Almeida e todas as quartas-feiras, às 20 horas, estamos aqui, não é mesmo, Marcos? Preparados, prontos para trazer informação de saúde na cidade de Foz do Iguaçu. E nós estamos iniciando um novo ciclo do podcast Talk Saúde, Outubro Rosa. Nós vamos falar um pouquinho com pessoas que vivem, né, o outro lado, né, o câncer, ou passou por isso e agora conta como que foi. Nossa convidada de hoje é uma convidada muito especial. Ela tem uma história de uma luta, assim, na vida. Ela vai contar um pouquinho da trajetória dela, né, na saúde e, como diz o outro, na doença. E hoje, o que ela faz? Preparada, Marília? Sim, muito preparada. Hoje é o nosso episódio número 49. Então, quem ainda não se inscreveu no canal, aproveita para se inscrever, ativa o sininho, chama o pessoal para a sala, onde vocês estiverem assistindo, para participar do chat. Todas as quartas nós abrimos o chat para que vocês possam participar, interagir conosco, porque não é um bate-papo só entre nós e o convidado. Vocês também fazem parte desse bate-papo. O podcast Talk Saúde tem o objetivo de trazer informação de qualidade sobre saúde. Então, se você ainda não se inscreveu, se inscreve. Se esse conteúdo te interessa, deixe o seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e distribuir para mais pessoas. Com certeza. E vamos falar um pouquinho dos nossos parceiros, né, Marília? O podcast Talk Saúde, ele vem com uma proposta de informar, e nós precisamos de pessoas que confiem no que a gente faz, né? E nós temos alguns parceiros aqui. MT Madeiras tá com a gente desde o início. Itaipu Frios, se você vai fazer alguma feijoada ou alguma macarronada, precisa de embutidos e frios, a Itaipu Frios está pronta para te atender. A Urofloss, uma clínica geniturinária. Se você precisar de um urologista na cidade, pode procurar a Urofloss. Eles estão lá preparados para te atender. A Evan, se você gostaria de aumentar as suas vendas pela internet, a Evan é a empresa que ela pega, estuda o caso da sua empresa, o que ela faz e auxilia você na promoção da sua empresa e para aumentar as suas vendas e, obviamente, a sua lucratividade. A Honorato Cuidados, uma empresa de cuidado de saúde aqui em Foz. Nós somos enfermeiros, estamos atendendo. Pode entrar em contato pela rede social. Se você precisa de tomar um soro prescrito pelo médico, nós fazemos também. Marília, consultora de amamentação, também está pronta para atender as mãezinhas aí que tem bebês recentemente, está passando por dificuldade para amamentar, está com alguma dificuldade em casa. A Marília, ela é uma consultora que eu indico como parceiro da Honorato Cuidados e do Talk Saúde também. Valença Imóvel, se você tem um imóvel que você quer vender ou alugar, pode entrar na rede social, falar com o Ivandro que você viu aqui no Talk Saúde. E a Fiore, uma clínica médica integrada, está preparada para te atender também, localizada ali bem no finalzinho da Avenida Paraná. Entre em contato com a doutora Betânia lá e fala que você viu aqui no Talk Saúde e dá essa moral pra gente, né, Marília? Sim, temos também a Clube Kids, aluguel de brinquedos. Você que tem criança, bebê, não deixe de conferir. Eles têm um aplicativo próprio. Você entra no aplicativo, aluga o seu brinquedo e a pessoa leva na sua casa. O bebê não tem como enjoar daquele brinquedo ou a criança, porque você pode alugar por alguns dias e depois alugar outro. Enfim, sai muito mais em conta do que você comprar. E hoje nós temos um convite para o pessoal aqui de Foz sobre o Festival da Lasanha, para ajudar o Lar Esperança. Aqui em Foz nós temos o Lar Esperança, que eles acolhem por dia mais de 50 moradores em situação de rua. E eles têm uma parceria com a prefeitura, mas eles precisam angariar fundos para outras despesas também. Então, dia 8 e 9 de novembro, eles estão vendendo lasanhas de 1 quilo, sabores bolonhesa, frango e queijo. R$40 apenas. Então, não fique fora dessa. Encomende, tem a rede social Lar Esperança no Instagram. Busque por lá, porque o Lar Esperança, ele é mais que um lar. É uma esperança para recomeçar. E a nossa ajuda pode fazer diferença nesse recomeço de algumas pessoas, né, Marília? Sim, com certeza. E agora nós vamos apresentar a nossa convidada.
A Janete Adriana Correia. Ela tem 36 anos, é professora, mãe de 3 filhos e está aqui conosco para contar um pouco da sua história. Seja muito bem-vinda ao podcast. Muito obrigada. É uma alegria te receber. Conheço a sua história, participei de parte dela, né? E nós gostaríamos, assim, que você ficasse à vontade para contar um pouquinho da sua vida pra gente. Nós estamos no mês que ele é um mês de prevenção ao câncer de mama, né? E a sua história, ela é ligada, infelizmente, a este problema, né? E, porém, graças a Deus, todas as etapas superadas, né? Até agora no processo. E você, amanhã, né? Retorna à sua atividade, né? Então, passou essa fase e agora tu recomeça. Mas, assim, nós gostaríamos de conhecer um pouquinho da Janete antes da doença. Como que era, quem fez. O que fazia, né? Então, como a Marília falou, eu tenho 36 anos, 3 filhos, um de 7, uma de 9 e uma de 11. Sou filha adotiva. A minha mãe tem 7 filhos, sendo 3 adotivos. Um deles deficiente físico, de 30 anos, que eu ajudo a cuidar. E a minha vida, assim, a infância foi muito tranquila. E o primeiro problema de saúde que eu tive foi a obesidade. Em 2010, eu fiz cirurgia bariátrica, emagreci 52 quilos, eu pesava 118. E esse foi o primeiro problema de saúde que eu tive por conta da compulsão alimentar. Antes eu era uma pessoa muito saudável, raramente ficava gripada. E aí eu fiz a bariátrica, aí eu tive meus filhos depois da bariátrica, eu tive os 3 de parto normal. E tudo normal, eu sempre fiz os exames necessários por conta da cirurgia bariátrica. Mas eu nunca fui uma pessoa de fazer exame de toque, de buscar alguma coisa, algum problema de saúde, né? Nunca tive isso. E trabalhei de muita coisa já fui babá, já fui confeiteira, vendedora, já fui atendente de padaria. Hoje eu sou professora concursada. Desde 2019 eu trabalho com crianças de 6 a 10 anos. E em 2023, né, no ano passado, eu havia voltado de Curitiba, que eu fiz uma cirurgia na coluna por conta de uma hérnia de disco. E eu comecei a sentir dores na mama direita. E eu achei que era normal, porque tem a questão do hormônio. Eu já tinha procurado já a médica por conta de um outro nódulo que era benigno. Então, na minha cabeça, era o mesmo nódulo, só que estava doendo e estava tudo bem. E uma coisa que muita gente falou para mim que o câncer não dói. E aí, eles falavam, para que você está indo atrás de uma coisa, sendo que o câncer não dói? Então, se está doendo, não é câncer. Mas alguma coisa em mim dizia que eu precisava ir atrás e ver o porquê eu sentia aquela dor. E aí, foi no exato dia que eu voltei de Curitiba, do retorno da cirurgia da coluna, eu senti a dor e toquei na mama. E aí eu senti um caroço grande, ele já tinha mais de 3 centímetros, quase 4. Fui na minha mãe, aí eu falei, mãe, vê aqui se é coisa da minha cabeça ou se realmente tem um caroço aqui. Minha mãe tocou e falou, tem um caroço aí. Mas será que não é o mesmo de antes, que você já tinha ido ver? Eu falei, eu não sei, mãe, porque tá doendo. Eu nunca senti dor na minha mama. Aí ela falou, então vamos atrás, né, de marcar um médico para fazer a consulta e ver o que é. Aí eu passei pela enfermeira do posto de saúde e ela me encaminhou para uma mastologista. Mas a fila estava imensa. E aí minha mãe falou, não dá para esperar. Vamos fazer particular essa primeira etapa. Você faz a ultrassom e, se necessário, faz a biópsia. E aí a gente vê se vai ou não continuar.
Ok, fiz a ultrassom e já não... Assim, quando a gente imagina que a gente tem um problema de saúde, eu acho que todo mundo faz isso, a gente vai lá no Google e pesquisa, né? Sobre aquele problema de saúde. E eu tinha lido muito que quando um nódulo ele é benigno, ele tem um formato na ultrassom. E quando um nódulo ele é maligno, ele tem um outro formato. O que eu tinha antes, que era benigno, ele era bem redondinho. Era um nódulo bem bonitinho, assim, redondinho. E esse, o maligno, quando eu fiz a ultrassom, ele parecia uma clara de ovo, com várias pontas, assim. Ele era um nódulo bem feio, como disse o rapaz da ultrassom. E aí eu já, na minha cabeça, assim, eu falei, mãe, eu acho que infelizmente é maligno. Ela falou, então vamos procurar um mastologista para analisar esse teu exame e fazer a biópsia. E a gente foi no particular, né? Pagamos o particular, a consulta. No mesmo dia, ele já coletou, né, um pedacinho do tumor para fazer a biópsia. Isso foi numa sexta-feira. E marcou já a consulta para mim para segunda-feira. Porque quando ele refez a ultrassom, ele falou, olha, eu não gosto de falar coisas antes de ter a biópsia em mãos. Mas, pela minha experiência, esse nódulo seu é maligno. Mas nós vamos primeiro conferir a biópsia. Ele marcou com urgência, o laboratório fez de sexta para sábado. Na segunda-feira já estava com o resultado em mãos. E aí marcou a consulta para 5 horas da tarde. E aí eu falei para minha irmã, eu dirijo, né, desde os 18 anos, eu falei para minha irmã, você pode me levar? Porque dependendo do resultado, eu não sei como eu vou reagir. E como eu vou voltar embora, né, dirigindo. Aí ela falou, não, eu te levo. Aí fomos, eu, ela e minha mãe. Ela ficou na recepção e eu subi no consultório. E quando eu entrei na sala, a primeira coisa que o médico falou foi, infelizmente, a sua biópsia chegou e o resultado é que é um carcinoma ductal invasível grau 3. É um câncer maligno, né? Naquele momento, eu me segurei. Eu acho que no momento que eu ouvi isso dele, não caiu a ficha. Eu só senti, assim, um buraco se abrindo, como se eu estivesse caindo, mas não caiu a ficha. Eu não entendi o que estava acontecendo. Eu só olhei para minha mãe, assim, e a minha mãe não chorou, e a gente ficou sem saber o que falar. Aí ele falou, olha, você vai ter que agora procurar um mastologista para te operar, e aí você vai precisar passar por quimioterapia e todo o tratamento, né? Eu falei, tá bom. Desci do consultório dele, passei pela minha irmã, não tive nem coragem de olhar no rosto dela. E aí entramos no carro, e aí quando eu entrei no carro, eu desabei. Aí eu comecei a chorar. Minha mãe chorou, a minha irmã chorou. E aí, ali começou a cair a ficha, né? E aí, como a minha família já sabia que eu pegaria a biópsia naquele dia, estavam todos em casa me esperando. Meus irmãos, meus sobrinhos, meu pai. Nós somos uma família muito unida, graças a Deus. E estavam todos me esperando. Só os meus filhos que não estavam, porque estavam na escola. Aí, quando eu entrei, estavam todos na cozinha. E eu não precisei nem falar nada. Eu entrei aos prantos, né? Minha mãe chorando. E aí, ali, todo mundo começou a chorar. Foi um momento que eu até me arrepio só de lembrar. Daquele momento, assim, que todo mundo ficou... E agora? Né? Porque a gente nunca teve ninguém com problema, com câncer na família. A minha mãe adotiva, o pai dela faleceu de câncer de pele. Mas a minha mãe é adotiva, né? Da minha parte de mãe biológica e pai biológico, eu não sei se alguém teve, né, câncer, não sei se é genético ou não, enfim. E aí a gente ficou, e agora? O que a gente faz? Aí a minha mãe falou, não, vamos correr atrás de fazer particular, não dá para esperar mais.
a fila está muito grande, você precisa passar pelo médico logo, porque o médico falou que o caroço estava muito grande e poderia continuar crescendo muito rápido. Porque o crescimento dele... Eu fiz uma ultrassom em janeiro de 2023. Eu só tinha aquele nódulo benigno. Eu não tinha nada mais, só aquele. Então, de janeiro a junho, apareceu um nódulo e cresceu quase 4 centímetros. Então, ele foi de um crescimento muito rápido. Minha mãe falou, se a gente esperar mais, ele vai crescer mais, vai ficar mais difícil de tratar. E aí, todo mundo, vamos pegar dinheiro, vamos emprestar dinheiro, vamos... Daí, eu, naquele desespero todo, eu falei, calma, gente, calma, vamos por partes. Aí, entrei em contato, né, fui no posto novo, falei com a enfermeira e falei pra ela, como é que a gente faz agora que eu já tô com a biópsia em mãos? Dá pra fazer acontecer mais rápido essa primeira consulta para eu continuar o tratamento? Ela falou assim, eu posso colocar uma observação aqui de que você já tem a biópsia e você precisa que essa consulta seja feita o mais rápido possível, né? Falei, ok, pode fazer. E aí também, no mesmo instante, eu entrei em contato com a ouvidoria do SUS, que eu já havia precisado da ouvidoria do SUS antes. Eu acho que pouca gente até conhece a ouvidoria, mas a ouvidoria funciona, e funciona muito, quando a gente precisa. Eu precisei ir para a cirurgia da coluna, da ouvidoria do SUS, e eles me atenderam prontamente. E aí eu mandei, falei, olha, eu estou esperando na fila, tinha, eu acho que 300 pessoas na minha frente, e eu já estava com a biópsia em mãos. E aí eles, em 2 dias, me retornaram, e em menos de 30 dias seria marcada a minha consulta, então, com o mastologista. E foram dias muito, mas muito difíceis. Porque eu sentia a dor, eu tocava todos os dias o caroço, porque eu falava, vai sumir. Na minha cabeça aquilo ia sumir. Aí, explicar para os meus filhos, porque meus filhos nunca tinham ouvido, não sabiam que era câncer. Nunca. A mais velha tem 11 anos. E com os meus filhos, assim como com minha mãe e meu pai, com todos, eu sempre fui e eu gosto de ser muito sincera, honesta e direta. Eu não gosto de enrolação e nem de ficar, mesmo que sejam crianças, fantasiando muito, sabe? Eu gosto de falar a realidade para eles. E foi o que eu fiz. Coloquei os 3 sentadinhos comigo, falei, olha, lembra aquela dor que a mãe estava sentindo aqui na mama? Sim, mãe. Então, provavelmente, né, seja um câncer e a mamãe vai ter que tratar. E a mamãe pode ficar careca. E aí meu filho falou, você vai ficar calva, mãe? Eu falei, talvez sim, filho. Não sei, mas talvez sim. Eu falei, é uma doença, é difícil. Eu nunca tive medo de morrer, mas eu tinha medo do processo, porque eu sei que... Eu sabia, ouvindo dos outros, que não era fácil, porque eu nunca convivi com ninguém com câncer, mas eu já ouvi muitos relatos, né? Então, eu sabia que não seria fácil. Eu falei para eles, agora eu preciso muito da força de vocês, porque eu preciso da sua força, da força de vocês, da força da mãe e do pai, né? Que são os meus pais, da avó e do vô, porque vai ser um processo longo. E aí, eles me abraçaram, me beijaram, choramos juntos. E aí, cada passo que eu dava, eu chegava em casa e falava, olha, filhos, a mãe passou pelo médico hoje, aconteceu isso e o próximo passo vai ser esse. Eu nunca escondi nada deles. Eu sempre fui muito verdadeira com eles. E aí, chegou o tão esperado dia da consulta com a mastologista, né? Aí ela olhou a biópsia e falou, realmente, câncer maligno. Agora vamos ver se a gente faz primeiro a cirurgia e depois a gente faz a químio, ou se faz a químio antes. E ela pediu o exame de imunohistoquímica. Só que ela já marcou a cirurgia. Marcou para o dia 26 de setembro.
Então, esperamos, né? Fui me preparando, fiz todos os exames pré-operatórios, ok? Uma semana antes da cirurgia saiu o imunistoquímica. Então, aí ela falou, olha, o tratamento vai continuar esse mesmo, vai ser cirurgia, quimioterapia. Ela também foi muito sincera comigo e eu gostei muito disso, porque eu não queria que fantasiassem nada pra mim e que não me enrolassem, sabe? Eu gosto também de saber o que vai acontecer na minha vida. E ela falou, seu cabelo vai cair, você vai ter que fazer quimioterapia, radioterapia. Eu falei, ok, vamos lá, né? Enfrentar. Passei pelo processo cirúrgico. Eu não falei ainda da bariátrica, né? Que eu já fui obesa. Então, eu já tinha passado por uma cirurgia bariátrica em 2010, que ocorreu tudo bem. Eu já tinha feito cirurgias plásticas para reparadoras em 2020. Tudo certo também com as cirurgias. Fiz cirurgia na coluna em 2022, em Curitiba. Eu fui sozinha para operar a coluna, sem acompanhante, porque não tinha ninguém que pudesse ir comigo. A minha mãe, como eu falei, cuida do meu irmão de 30 anos, que tem deficiência, ele não anda. Então, não tinha ninguém para ir comigo. Fui sozinha, com a cara e a coragem, assim como eu fui. Quando eu fiz a bariátrica também, fui em Curitiba e fui sozinha. Então, assim, a cirurgia, eu não estava preocupada com a cirurgia, em momento nenhum. Fiz a cirurgia, tudo certo, cicatrização perfeita. A médica falou, olha, retiramos todo o nódulo, com margens livres, linfonodos sem doença, tá tudo certo. E aí, em novembro, dia 14, foi agendada a minha primeira quimioterapia, que foi o dia que eu conheci o Marcos. E eu nunca vou esquecer do Marcos, porque ele marcou um momento da minha vida muito importante, que foi a primeira sessão de quimioterapia. Eu sempre ouvia... Você foi sozinha, Janete? Fui sozinha. Foi sozinha? Fui sozinha, sim, porque naquele dia ali eu não queria ninguém comigo. E eu sabia que não podia ficar lá dentro acompanhante, porque o espaço é pequeno, né? Então, assim, eram só os pacientes. Meu ex-marido me levou, me deixou e foi trabalhar. Me deixou lá e eu fiquei sozinha. E aí veio o Marcos. Com toda essa cara de bravo do Marcos, né? Você já tinha estudado sobre o assunto? Já sabia mais ou menos como seria? Sim, só que assim, eu não sabia como era a infusão de uma quimioterapia. Eu não sabia nem que era na veia a infusão da quimioterapia. Ela chegou desarmada. Eu cheguei desarmada. Eu cheguei sabendo o que eu tinha, né? Que era um triplo negativo sem receptores hormonais, porque deu no imunistoquímica. Era o que eu sabia. E eu não sabia o que me esperava na quimioterapia. Eu sabia que a quimioterapia me deixaria careca. E eu sabia que ela teria muitos efeitos colaterais. Mas eu não sabia... Como é? Bem como era, né? Então, naquele dia, o Marcos sentou do meu lado, todo quietinho. Não estava falando nada, nem conhecemos. Uma cara de bravo que ele tem, mas ele é um... É só a cara de bom bravo respeito. mesmo. Eu que mando, não foi? Foi. Foi assim. É só a cara de bravo, porque o coração dele é maravilhoso. Que bom. E aí ele sentou do meu lado e falou, olha, Janete, agora a gente vai fazer a sua quimioterapia. Aqui tá o soro, a primeira foi feita na veia. Depois eu fiz o implante do catéter, né? Pra fazer as próximas. Então, a primeira foi na veia. Ele falou, eu vou te aplicar alguns remedinhos aqui antes, que são para não te dar enjoo, para não te dar... É o anti-alérgico, né? Ele falou pra mim assim, o anti-alérgico vai te dar umas coceirinhas em alguns lugares esquisitos. Eu sempre tive essa possibilidade de proporcionar uns momentos únicos, não é verdade? Sim. Foi único, não foi?
Inesquecível. Tanto que no meu Instagram eu escrevi isso. Sim, eu escrevi isso quando eu fiz a primeira sessão. Que tá tudo lá no meu Instagram, inclusive, quem quiser olhar lá, tudo. Desde o dia que eu... Quando eu vi a possibilidade de estar com câncer, eu gravei um vídeo. E eu comecei o vídeo assim. Oi, pessoal, tudo bem? Se você está assistindo esse vídeo agora, é porque as notícias não são boas. Então, eu gravei um vídeo antes de ter o resultado da biópsia. E daí você soltou depois? Eu soltei depois. Se fosse negativo, eu não teria postado. Aí eu postei. E aí, o Marcos me falou, olha, eu vou te dar esse antialérgico, né? Você vai sentir umas coceirinhas. Falei, tá bom, mas não imaginava, né? O que era, né? Aonde era, né? Aonde era? Pro pessoal que tá em casa, são lugares escondidinhos que a gente não mostra muito, mas é ali a coceirinha que dá esse antialérgico. E aí, né, ele falou assim, então aqui tá, me deu uma cartilha, eu tenho guardadinha lá em casa até hoje. Ele falou, ó, tudo que você precisar saber de reação pós-químio está aqui nessa cartilha. Os remédios que você precisa tomar para enjoo. Porque, como ele falou, cada corpo reage de uma forma diferente. Você pode ter uma reação e outra pessoa pode ter outra. Então, na segunda sessão, assim, ou na segunda consulta, que a gente vai conseguir ajustar a dosagem do seu medicamento. Que foi o que aconteceu, né? E aí ele me aplicou os remédios antes, tudo, e falou, agora a gente vai para químio. Gente, na minha cabeça, eu sempre imaginei que eu ia fazer a quimioterapia, que o remedinho ia entrar no meu corpo e eu ia sair vomitando... Naquele momento. Tudo naquele mesmo instante. Era isso que eu tinha na cabeça de quimioterapia. E eu acho que muita gente que nunca passou por isso e não convive, pensa exatamente isso. Tem casos, né, Marcos, que você me falou, inclusive, que tem pessoas que realmente passam mal. Tem gente que já chega passando mal antes da quimioterapia, psicológico, né? Eu não passei mal, nunca passei mal durante a quimio. Só as coceirinhas, mas com relação ao enjoo, nada, nunca senti nada. E aí, ele falou, então vamos fazer a quimio agora. Falei, tá bom. Não doeu nada. Falei, pera, mas tá tão tranquilo isso? Só isso? Eu falei, é só isso? Tá bom. Então, já passei por tanta coisa, né? Já fiz tanta cirurgia, 3 partos normais, 3 amamentações. Eu nem sabia que você era consultora de amamentação. Senão eu teria ido atrás quando eu ganhei neném, porque uma das piores dores que eu já senti foi amamentar. Mais do que o parto, viu? Porque o meu parto foi super tranquilo, graças a Deus. E aí, ele falou assim, então, passa ali, pega o medicamento pra enjoo. Falei, tá bom. Fui pra casa. No mesmo dia, à noite, assim, eu fiz a quimioterapia de tarde. E aí, à noite, eu comecei a sentir umas coisinhas já, sabe? Um enjoozinho. E aí eu falei pra minha sobrinha, eu tava na área com ela. Ela falou, o que foi, tia? Ela falou, eu falei, acho que eu já tô com enjoo. Eu falei, deve ser da químio. Aí ela falou, toma remédio, né? Aí eu tomei o remédio indicado pelo médico. Mas daí do outro dia em diante, eu falo que foi a semana mais difícil de toda a minha vida. Eu não conseguia comer. Eu sentia muita fome, mas eu não conseguia comer. Eu não conseguia tomar água. E você falou pra mim, Janete, bebe muita água. Porque quanto mais água você tomar, mais rápido o remédio vai sair do seu corpo. E quem disse que eu conseguia beber água? Só de imaginar tomar água, eu já senti enjoo. Eu nunca vomitei, porque eu tenho isso já desde a bariátrica, que eu nunca consegui vomitar. Então, era só o enjoo mesmo, aquele mal-estar. E foi uma semana de cama. Eu passava madrugadas acordada, meus filhos dormindo, meu ex-marido dormindo.
E eu acordada, sem conseguir dormir, porque eu tinha fome e não conseguia comer. Muita fraqueza. O remédio do enjoo em mim não fazia efeito. E aí foi uma semana muito, 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 muito difícil. Eu estava destruída. Eu estava pálida. Eu não queria ver ninguém, né? Eu ainda tinha cabelo e tudo, mas eu não queria ver ninguém. Eu ficava só dentro do meu quarto. Arrumava meus filhos para ir para a escola e já estava afastada do trabalho e ficava só no quarto. Eu não tinha nem vontade de tomar banho, para vocês terem uma ideia do cansaço que eu sentia. Aí lá vinha minha mãe. Aí minha mãe vinha com suco verde, a minha mãe vinha com um legume, com uma fruta, com uma banana amassada, um mamão. Filha, come, você precisa comer. Como é que você vai seguir o tratamento se você não se alimentar? Eu falava, mãe, mas eu não consigo. E aí ela me deu, no segundo dia, ela me deu um suco, eu consegui tomar meio copinho do suco. Aí eu levantei, tomei banho, dei uma levantadinha, depois caí de novo. E eu não falei mais, depois você vai mostrar as fotos. Dia 31 de agosto, a minha mãe foi internada. Ela estava super bem. E eu já tinha o diagnóstico do câncer, né? Então eu já sabia que eu ia precisar dela. Ela foi internada com pancreatite. E o médico falou, olha, a gente não sabe se a sua mãe sobrevive. Porque ela já tem uma idade avançada, né? Ela tem 72 anos. E ela tá com uma pancreatite muito forte. E aí eu até gravei um vídeo, postei, mas depois eu apaguei. Eu estava em prantos. Porque eu falei, como que eu vou seguir o meu tratamento sem a pessoa que eu mais amo do meu lado e a pessoa que mais me dá força e sempre me deu força, que é a minha mãe? Como que eu vou fazer isso? Eu não consigo. E aí ela ficou 15 dias internada e eu ficava com ela todos os dias. Ficava o dia todo com ela, cuidando dela no hospital. Ela ficou 15 dias internada, emagreceu 14 quilos. Caramba. Ela não conseguia comer também. Ela passava muito mal, tinha muita dor. E aí ela foi para casa, muito ruim ainda, eu cuidando dela. E aí, quando eu fui fazer a cirurgia no dia 26 de setembro, ela já estava melhor, mas não 100%. Aí ela me cuidou. Então, ela me levava lá, sempre alguma coisa para comer, e eu tentava indo, né? Mas foi uma semana muito difícil. E a químio era de 21 em 21 dias. Então, quando eu estava quase me recuperando da primeira, daquele baque inicial, lá vinha a segunda. Aí eu falei pro doutor, olha, eu passei, de tudo que eu passei, o que eu mais senti, que me derrubou mesmo, foi o enjoo. Porque aí eu emagreci 4 quilos nesse meio tempo, porque eu não conseguia comer. E aí ele ajustou a dosagem da medicação, incluiu mais uma medicação para enjoo, e falou, agora vamos ver se você consegue seguir, né? E da segunda quimio em diante, foi mais tranquilo. Eu não sentia tanto enjoo, mas o cansaço... E é um cansaço... Não é aquele cansaço que você trabalhou o dia inteiro e você chega em casa cansada e fala, ai, meu Deus, eu preciso sentar porque eu tô com dor no meu pé ou porque eu tô cansado. Era um cansaço inexplicável, porque eu passava o dia deitada, sem fazer esforço, e quando eu levantava, eu mal conseguia andar de cansaço. Porque a quimioterapia, né, como profissional, se eu estiver falando bobagem, me corrija, ela destrói as células ruins, que precisam ser destruídas, mas também destrói as células boas. E aí a gente acaba ficando totalmente vulnerável, né? Eu não saía de casa para nada, porque o médico falou, olha, evite aglomerações, evite pessoas doentes. Ali ainda a gente tinha alguns casos de Covid, ele falou, tome muito cuidado para você não pegar nenhuma infecção. Então eu não saía de casa, nem para levar meus filhos na escola. Minha mãe que fazia essa parte aí, meu pai. E aí as próximas químios eu fui conseguindo, né?
E aí veio o cabelo. Todo mundo que convive comigo sabe que desde criança eu sempre tive um amor imenso pelo meu cabelo. De todo o meu corpo, o que eu mais era apegada era com o meu cabelo. Meu cabelo era para baixo da cintura, lindo, bem tratado. Eu amava demais o meu cabelo. E aí antes já de iniciar, antes da cirurgia inclusive, eu fui no salão e cortei. Bem curtinho para eu ir me acostumando. Mais ou menos do jeito que tá agora, eu cortei o cabelo. E aí exatamente 15 dias após a primeira sessão de quimioterapia. Exatamente 15 dias. O Marcos foi direto comigo também nessa parte. Porque ele falou, Janete, seu cabelo vai cair. Eu falei, não tem nenhuma chance dele não cair? Será que vai? Ele falou, sim. O tipo de medicamento que você vai tomar, o seu cabelo vai cair. Todos os seus pelos do corpo todo irão cair. E eu falei, tá, né? Mas eu tava esperando, né? Eu falei, vai que não cai, né? Ah, nossa, ilusão, né? Exatamente no 15º dia, eu acordei, o travesseiro forrado de cabelo. Eu falei, caramba, não acredito que isso está acontecendo. E eu não estava em Foz. Eu tinha ido para Santos, para casa da minha ex-sogra, né? Passar uns dias lá com ela. E ela também não estava muito bem de saúde. E aí eu fui no banheiro, eu tenho um vídeo lá no Instagram. Eu puxava o cabelo assim, não puxava, eu encostava no cabelo assim. E saíam tufos de cabelo da cabeça. O cabelo é muito difícil de explicar, mas o cabelo tá solto da cabeça. Como se ele tivesse solto. Solto, totalmente. Eu fazia assim. Ele saíam tufos de cabelo. Aí eu falei pro meu ex-marido assim, acho que chegou a hora, eu vou ter que raspar. E exatamente naquele dia, era um sábado, era festinha de aniversário da minha filha de 9 anos, que viria toda a família do meu ex-marido pra festinha dela. E ele falou, você não quer esperar? Porque vai vir todo mundo aqui hoje. E eles vão te ver sem cabelo, porque vai ser um baque, né? Eu falei, não quero esperar. Eu quero que todo mundo me veja assim. Ele falou, tá bom, vamos raspar então. E aí, eu tenho o vídeo raspando lá também o cabelo. Foi um momento, nossa, muito emocionante. Os meus filhos a todo momento ali em volta de mim, fazendo carinho. Eles ajudaram a raspar o meu cabelo. E eles falavam a todo momento, mãe, você tá ficando linda, mãe, mesmo sem cabelo. Mãe, você é linda, você é maravilhosa, você é minha rainha. Então, eu raspei o cabelo e liguei pra minha mãe. Porque eu não queria. Eu ia vir embora 3 dias depois que eu raspei o cabelo, né? Eu não queria chegar em Foz e dar um susto na minha mãe de estar sem cabelo. Então eu liguei pra ela. E aí eu liguei e falei, mãe, tem uma coisa pra te mostrar. Ela, que foi? Ela achou que eu ia mostrar a festa da minha filha Giovana. Quando eu virei a câmera, que ela me viu sem cabelo, ela derrubou o celular na cama. Eu fiquei vendo o teto. Falei, meu Deus, passou mal. Ela ainda não estava bem da pancreatite. E ela ficou uns 2 minutos. E o celular, e eu, mãe, a senhora tá aí? E aí ela virou o celular aos prantos, chorando de me ver assim. Liguei pra minha irmã. Ela estava na Avenida Brasil fazendo compras. E eu falei pra ela, tem uma coisa pra te mostrar. E quando ela me viu careca, elas, minhas sobrinhas, todas chorando no meio da Avenida Brasil, olhando pro celular. Ela falou assim, o povo acho que tava pensando que a gente era doido lá no meio da Avenida Brasil, chorando, olhando pro celular. E ela sempre falava pra mim assim, não parece que você tá doente, né? Porque mesmo fazendo a primeira sessão de químio e tendo ficado ruim, como ela não me via muito, ela falou, nem parece que você tá doente, menina. Da segunda, né, sessão em diante. Eu falei pra ela assim, vocês só vão me ver, vocês vão só acreditar que eu estou doente quando vocês me verem sem cabelo. E foi realmente isso que aconteceu.
inclusive comigo. Acho que caiu a ficha quando eu perdi o cabelo. Eu achei que eu ficaria mais feia, mas até que não ficou tão assustador. E aí, tirei a primeira foto, sem cabelo, com a minha filha, na festa de 9 anos dela. E todo mundo me viu sem cabelo. Aí voltei pra Foz. Só que ainda não tinha coragem ainda de aparecer sem cabelo aqui, né? Para as pessoas que eu conhecia aqui. E aí eu sempre ia com meu turbantinho lá, fazia a quimioterapia. O Marcos me via sempre de turbantinho. Aí ele passava, e aí, Janete, tudo bem? Eu, tá, tudo bem. Na medida do possível, tá tudo bem. Eu sempre falava assim, não é você que eu tô vendo, né? Eu não tô vendo, não. Eu falei, é que eu sempre fui assim, a minha mãe até fala, né? Ela fala, sempre que a gente pergunta pra você, tá tudo bem? Você sempre fala, tá tudo bem. Só que por dentro não tá tudo bem. Nem sempre tá tudo bem. E a gente tem o costume, né? Tá tudo bem? A gente fala assim, tá tudo bem. No automático já, Mas né? nesse tudo bem, esconde muita coisa. Né? Por dentro eu estava destruída. Mas quando me perguntavam, tá tudo bem? Eu falava, tá tudo bem. Porque se eu falasse, não tô bem, eu ia começar a chorar, ia desabar, e ia piorar a minha situação, né? Porque o emocional fica completamente abalado. Não só pelo tratamento, não só pelo medo do futuro, mas também pela queda do cabelo. Principalmente, eu acho que para a mulher, né? Do que para o homem. Porque o homem raspar o cabelo... É algo que não é tão... Muitos Não homens é tão traumático, Muitos né? homens raspam o cabelo por vontade própria. Sim. Pra não ter cabelo mesmo. E uma coisa é você ir ao salão e falar assim, ó... Hoje eu quero cortar o cabelo, né? Quero mudar o visual. Corta aí pra mim bem curtinho. Outra coisa é uma doença, uma condição que você não consegue controlar, te obrigar a ficar sem cabelo. Mas eu consegui lidar bem com a perca dos cabelos. Às vezes tomava alguns sustos quando olhava no espelho, quando acordava de manhã. Eu falava, quem é essa pessoa? Meu Deus do céu, não sou eu. Por muito tempo, eu olhava no espelho e me estranhava, assim. Eu falava, não sou eu. Mas segui. Fiz 4 sessões de quimio vermelha e iniciei as quimioterapias brancas. Eu sei que não é vermelha e branca, mas é como todo mundo conhece, né? Eu acho. Eu conheci assim, pelo menos, vermelha e branca. Os nomes são muito difíceis, eu nem lembro os nomes agora dos remédios. São nomes muito complicados. Mas foram vermelhas e brancas. 4 vermelhas, 12 brancas. Aí nas brancas o meu cabelo começou a crescer. O médico falou, olha, teu cabelo não vai crescer. Falei, tá bom, já tô acostumado com ele careca mesmo, tô acostumada careca. E aí começou a crescer. Só que caiu a sobrancelha. Aí eu não sabia se eu ficava mais triste por me ver sem cabelo ou por me ver sem sobrancelha. Porque a sobrancelha molda o rosto da gente. Eu tenho uma foto ali sem sobrancelha. E, gente, é muito, muito esquisito. Aí eu comprei um negócio lá e eu pintava minha sobrancelha, porque eu não tinha coragem de sair sem sobrancelha na rua. Sem cabelo eu saía. Sem sobrancelha, não. Aí quando começou a crescer, eu já comecei a sair na rua sem cabelo. Já com uns tufinhos. E o olhar das pessoas na rua também me incomodava muito. E eu acho que eu mesma, algum dia, já devo ter olhado para alguém dessa forma. Porque eu acho que faz parte da gente. Então, eu saía na rua de turbante e eu sentia o olhar das pessoas. Algumas pessoas eu via que era dó. Eu trabalho em escola. Criança não tem filtro. Principalmente as crianças que você tem. Eu trabalho de 6 a 10 anos. Criança não tem filtro. Se eu estivesse cheirosa, a criança chegava, me abraçava e falava, nossa, professora, como você tá cheirosa. Se tiver fedida, vai chegar também e vai falar, nossa, professora, que cheiro ruim. Elas são assim, elas não têm filtro. E aí, quando eu cortei curtinho, elas já estranharam. Nossa, professora, o que aconteceu com o seu cabelo, que era tão comprido? Aí eu falei, a professora tá com câncer.
foi em setembro e daí teve Outubro Rosa. Aí algumas professoras até usaram o meu caso para falar com as crianças sobre o Outubro Rosa. E aí, quando eu raspei e apareci de turbante na escola, que eu tinha que ir alguns dias para assinar alguns documentos e tal, e as crianças me viam. Eu sempre fui recebida com abraços, porque eu sempre fui muito carinhosa com eles e eu sou muito carinhosa. Então, nossa, eu sempre recebia muitos abraços. Mas algumas crianças, quando me viam de turbante, se assustavam e não vinham me abraçar. Até hoje. O cabelo tá curtinho, né? Já tá crescendo, mas ainda tá curtinho. Tem algumas ainda que me olham assim e falam: Professora Janete? Eu falo: sim, sou eu. O que aconteceu com o seu cabelo? Aí eu explico tudo de novo, né? E aí veio as sessões de radioterapia, depois as sessões de químio, depois de todo o sofrimento. A quimioterapia branca, ela não tem tantos efeitos colaterais como a vermelha, mas são efeitos diferentes. O doutor falou: olha, você pode sentir muita dor nos ossos. Eu nunca tive dor em osso, então não sabia o que era dor nos ossos. E aí eu descobri nas quimioterapias brancas uma dor nos ossos que me faziam ficar de cama também, porque eu não conseguia caminhar de dor. Mas eu não tinha mais enjoo, eu já estava me alimentando bem, mudei a minha alimentação, inclusive depois do câncer. Antes dele, eu comia muito errado, confesso. Mesmo depois da bariátrica, eu comia muito errado. Eu não tinha o costume de beber água, hoje eu tenho. Hoje eu me alimento melhor. E, enfim, fiz a radioterapia, 30 sessões também de radioterapia. E também cheguei na quimio achando que estava arrasando, né? Que a quimio não ia me fazer nada. Cheguei na rádio assim também, né? Não dói nada. Cheguei lá, fazia a rádio, não sentia nada na rádio. É somente uma... Para quem não sabe o que é radioterapia, é como se eu entrasse numa máquina de ressonância e uma luz vermelha que fica ali apontando para onde está o câncer. E não dói nada, não queima, mas é uma queimadura progressiva. Ela vai aumentando aos pouquinhos. Quando eu cheguei na 25ª sessão de rádio, eu tive um machucado bem feio na axila. Queimou muito. Deu uma queimadura forte, que doía muito. E aí o médico passou a pomada, tá? Eu passei. Então eu achei que a quimioterapia seria tranquila, mas ela também não é. Todas as etapas, desde a minha bariátrica, cada uma delas eu senti de uma forma. Todas cirurgias, todas anestesia, mas cada uma de uma forma diferente. Então, a radioterapia foi a mesma coisa. Mas foi a menos pior de todas. E então eu terminei o tratamento da radioterapia, fiz a última sessão no dia 1º de agosto. Consegui terminar, não precisei pausar nenhuma, mesmo com a queimadura. E aí o meu cabelinho começou a voltar ao normal, começou a crescer. Eu comecei a me reconhecer novamente, a ver a Janete de volta. Só que eu sou uma Janete diferente hoje. Eu mudei muito, não só fisicamente, mas por dentro também. Eu aprendi a dar valor a muitas coisas que antes eu não dava. Porque, claro, qualquer um de nós, aqui hoje, vocês dois saudáveis, qualquer pessoa pode, aqui mesmo, perder a vida. Uhum. De qualquer forma. Só que, né, estando doente, a gente sempre acha que vai acontecer com a gente, né? Então, eu aprendi a viver mais intensamente as coisas. Eu moro do lado da casa da minha mãe. Só que eu quase nem via a minha mãe. Eu ia lá almoçar e voltava para minha casa e ali eu ficava no meu mundinho. Hoje, eu levanto, a primeira coisa que eu faço, depois de arrumar os meus filhos e levar para a escola, é ir na casa da minha mãe.
dou benção para ela, que foi assim que eu fui criada. Benção mãe antes de dormir e quando acordar. Sempre. Toda a minha vida. E aí, agora, depois de tudo isso, todos os dias eu vou na casa dela, 8 horas da manhã, dou benção, abraço, beijo, falo que amo ela, porque o nosso amor sempre foi assim. Eu falo que o nosso encontro foi um encontro de almas, porque mesmo não sendo filha biológica dela, nós temos um laço e uma conexão incrível. Quando ela fica doente, eu fico doente junto. Nós parecemos irmãs gêmeas, sabe? Que sentem tudo ao mesmo tempo. Eu e minha mãe é assim. A gente é muito ligada e sempre fomos assim. Sempre. E aí hoje... E o meu pai, assim... O meu pai, ele é muito caladão, sabe? E assim, eu não fui criada, mesmo recebendo muito amor da minha mãe, mas eu não fui criada por ela assim de... Filha, te amo. Com beijo e abraço. Mesmo sabendo que ela me amava muito. Uhum. Mas eu não fui criada assim. Só que eu crio os meus filhos hoje, com beijo e abraço. 365 dias de um ano, pelo menos 365 dias... pelo menos 365 beijos e abraços eu dou neles. Porque todo dia. Várias vezes ao dia, inclusive. Antes de dormir, quando vão pra escola. Então, assim, eu crio eles mostrando esse amor para eles, né? Meus filhos são incríveis, não é porque são meus filhos, mas são seres maravilhosos. E eu aprendi muito com a minha mãe isso. E aí hoje eu tô tentando retribuir e recuperar também todo esse tempo que eu perdi sem estar ao lado dela, assim, demonstrando o meu amor. E para quem tá em casa, eu sempre falo isso e repito. Viva o hoje, claro, fazendo seus planos. A gente tem sonhos, eu tenho sonhos, tenho meus planos, mas viva o hoje como se fosse o último dia da sua vida. Porque pode ser. Como que a gente vai saber? Ninguém sabe. Então, viva o hoje. Não durma brigado com o seu esposo, quem é casado. Não durma brigado com a sua mãe. Não durma brigado com o seu pai. E se amanhã você não acordar? E se amanhã a sua mãe não acordar? O ressentimento vai ficar. Porque você, tava brigado com a pessoa e a pessoa se foi. Então, assim, o que eu aprendi com essa doença foi... Primeira coisa... Cuide da sua saúde. Em primeiro lugar. Eu sempre cuidei muito da saúde dos meus filhos e da minha mãe. Mas eu não ia no médico. Minha mãe sentia uma dor. Mãe, vamos no médico, vamos ver o que é. Meu filho sentiu uma dor. Filho, vamos no médico para ver o que é. E eu ia me deixando em segundo plano. Então, principalmente mulheres, né? Porque estou falando sobre câncer de mama, que também... dá em homens, né? É raro, mas também acontece. Mas mulheres, se toquem, façam o autoexame, façam exames periódicos, pelo menos de 6 em 6 meses. Porque o câncer, quanto antes você descobrir ele, mais fácil é de tratar e de ser curado. Não só o câncer de mama, né? Outros cânceres também em outras partes do corpo. Então, homens têm muito preconceito, né? Com câncer de próstata. Tem muito aquele receio de fazer o exame de toque e tal. Mas o médico não tá ali para te olhar fisicamente ou para te julgar. O médico tá ali para te ajudar. E quando ele vai fazer um exame em você, ele está fazendo esse exame olhando para você clinicamente, para ver se você tem alguma doença ou não. Não olhando para você, ela tá... levando para o lado pessoal. Ela tá, nossa, com a perna peluda.
Ou, nossa, ela nem passou um perfume para vir. O médico não tá nem aí para isso. Ele tá cuidando da sua parte física, da sua parte da doença em si. Então, mulheres, se toquem. Façam um autoexame durante o banho. Agora, eu não fazia. Mas hoje, eu faço. Todas as vezes que eu vou pro banho, eu faço o autoexame, toco as axilas, as 2 mamas, mesmo, né, tendo feito a cirurgia, tudo, eu me cuido. E eu agora preciso, né, por conta da doença, fazer a ultrassom, fazer os exames a cada 6 meses, né, de rotina, por 5 anos pelo menos. Mas quem nunca teve a doença, faça os exames. Faça uma ultrassom, faça exames de sangue, vá atrás e não fique esperando o câncer chegar em você primeiro. Descubra ele para começar a tratar o mais rápido possível para que tenha mais chances de cura. Porque a vida da gente é só uma. Acabou essa daqui, não tem outra. Então, os filhos, a mãe, o pai, os irmãos, os amigos, é só nessa vida que você vai viver com eles. Pai e mãe é uma só. Os filhos são um só. Então, viva hoje, cuide muito da sua saúde, cuide da sua alimentação. E eu não estou dizendo aqui para você parar de comer ou fazer dietas loucas que, né, a mulher quando quer emagrecer começa a fazer aquelas dietas malucas, corta tudo, né? Mas inclusive foi você, Marcos, que me falou, não precisa disso tudo, mas tenha uma alimentação balanceada. Coma frutas, legumes, verduras, coisas saudáveis. Beba água. Faça por você. Porque se você não fizer por você, pela sua saúde, ninguém mais vai fazer. Mesmo que você seja tratado pelo melhor médico, que você tenha todo o dinheiro do mundo, se você não cuidar de você, você não vai ficar aqui nesse mundo. Porque se fosse assim, rico não morria. Uhum. Com certeza. Os ricos são tratados nos melhores hospitais. Melhores tratamentos. Os hospitais referências, com tudo do bom e do melhor. E mesmo assim, eles partem. Então, a nossa saúde só depende da gente. Não queira colocar na mão do outro a sua saúde. Sua saúde é responsabilidade sua. Então, se cuide. A mulher se toque. A gente vê muito, né? Se toque, né? Uhum. Parece... Tem duplo sentido, né? Uhum. Porque não é só se toque de se tocar, mas... Chama atenção Mas pra assim, se alguma toca. coisa, Se toca, minha filha. Vamos cuidar de você. Vamos fazer o autoexame. A gente tem muito... Eu nunca tive isso de ginecologista e tal, de ter vergonha, né? 3 partos normais. Não tinha vergonha de nada. Mas tem muita mulher que tem. Inclusive minha mãe. Ela tem 72 anos. Ela nunca fez um exame de Papa Nicolau. Nunca. Ela nunca foi a um ginecologista. Ela teve os filhos dela todos, 3 de parto normal, 1 de cesárea. E foram as únicas vezes que o médico viu ela. Porque ela não vai, por vergonha. E eu falo, mãe, vergonha? Vergonha de médico? Eu não tenho vergonha de médico. Eu tenho vergonha de outras coisas. Agora, vergonha de ir no médico, tirar a roupa e ele fazer um exame em mim, eu não tenho vergonha disso. Quando nós decidimos convidá-la, nós pensamos muito assim, é uma história real de alguém que vive e que, se eu te perguntasse assim, Janete, antes do câncer, algum dia da sua vida você se imaginou do outro lado? Não. Nunca. A gente acha que nunca vai acontecer com a gente, né? Eu fui em um setor de oncologia uma vez,
Quando eu tive meu filho, em 2017, meu cabelo era comprido. E a ex-diarista que fazia a limpeza da minha casa, ela teve câncer, na mama também. E ela ficou careca. E eu encontrei ela na rua uma vez. Aí eu falei, Dona Lourdes, como é que a senhora tá? Ela falou, tô bem, minha filha, tô indo, fazendo tratamento. Cabelo bem curtinho ela tava. Aí eu senti um negócio assim, eu olhei pra ela e falei, que triste, né, perder os cabelos. E aí eu fui lá no salão, falei, eu quero doar meu cabelo. Falei, corta bem curtinho. Foi a única vez que eu cortei meu cabelo curto antes de cortar pra quimioterapia. Cortei bem curtinho, assim, o chanelzinho. E levei no setor de oncologia e doei. E eu vi as pessoas lá que estavam esperando para ser tratadas. Mas é Nunca totalmente pensou. diferente. Eu nunca pensei que eu estaria dentro daquele lugar como paciente. Eu sempre ouvia falar, conhecia pessoas, mas eu nunca imaginei que seria paciente oncológica. Nunca, nunca. Em toda a minha vida, mesmo tendo sido obesa, fazendo a bariátrica, nunca imaginei ser paciente oncológica. Porque, como você disse lá atrás, não era algo que... lógico, a gente sabe que o câncer tem alguns fatores, antigamente falava-se muito na genética, né? Você não conhecendo a genética da tua família, não tinha como Surgiu. imaginar mesmo que você Não. seria cometida com câncer, Não. certo? E a tua história, Janete, você trazendo, como você disse que você traz para as redes sociais, para o Instagram, você consegue imaginar o tanto de vidas que você pode impactar, de pessoas que estão passando por isso, ou estão iniciando isso e que você consegue acolher e ajudar? Sim. Todos os dias eu recebo mensagem no meu Instagram de alguém que me agradece. Eu tenho seguidores no Facebook desde 2010, quando eu fiz a bariátrica. E ali eu contei todo o meu processo. Quando eu fiz as plásticas também. Todo o meu processo das plásticas eu mostrei no meu Instagram. O meu ex-marido nunca teve problema com isso. Algumas pessoas comentavam, por que você fica se expondo tanto numa rede social? Eu falo, gente, eu acho dentro do meu coração que eu vim nesse mundo por um propósito. E que seja, então, mostrar para as pessoas como é a realidade de algumas coisas. Como que é a realidade de fazer uma cirurgia bariátrica, como que é a realidade de fazer uma cirurgia plástica, como é ter um filho de parto normal, que eu também consegui filmar o meu segundo parto, eu consegui filmar. O primeiro e o terceiro não, mas o segundo eu consegui. Então, quando eu descobri o câncer, eu falei, óbvio. É óbvio que eu vou falar tudo aqui. Tudo que eu tô sentindo. Porque eu quero que as pessoas vejam e as pessoas saibam quando uma delas, né, descobrir que tá com câncer, né? Por onde começar, que também há vida após o câncer. Porque por muito tempo eu achei que eu não teria mais vida pós-câncer. Eu achei. Que aquele estado que você estava vivendo ia perdurar até... Pra sempre. Eu achava. Eu falava, eu nunca mais vou voltar a ser como era antes. A ser como era antes. Porque eu não tinha forças. Eu era uma pessoa sedentária desde 2022, mas por conta da cirurgia da coluna. Porque antes, em 2020, eu era uma pessoa muito ativa. Tanto que eu emagreci 10 quilos em 2 meses para poder fazer as plásticas, que já estavam marcadas. Eu fazia todos os dias 6 quilômetros de caminhada. Minha mãe fazia comigo 2, daí eu deixava ela em casa e continuava a minha caminhada. Todos os dias. 6 quilômetros de caminhada. E aí eu operei a coluna em 2022 e aí parei. Totalmente sedentária. E
eu falei, eu não vou conseguir mais depois do câncer. Eu não vou conseguir. Eu falava, mãe, eu não tenho força para nada, mãe. Eu não tenho força para andar. Ela falava, filha, vamos começar a caminhar de novo. Nem que a gente caminhe 2 quadras, 3 quadras, só para você ir voltando ao seu normal. Eu falava, eu não consigo, mãe, eu não tenho força, eu sinto muita dor. Só que a atividade física tira a dor. E eu não tinha isso na minha cabeça. E aí, tem uns 15 dias, inclusive, nós fomos fazer uma caminhada. Ela falou, vamos fazer uma caminhada? Eu falei, vamos, mãe, então vamos fazer uma caminhada. Porque ela também precisa por orientação médica, né? Eu falei, vamos. Aí, fizemos uma caminhada no bairro e passamos em frente a uma academia. Eu falei, mãe, e se a gente começasse a academia? Ela falou, será? Você não consegue encaminhar? Vai fazer academia? Eu falei, vamos tentar? Daí ela falou, vamos. Aí subimos lá, perguntei o valor da mensalidade e tal, como que funcionava. Conhecemos o espaço. Isso foi numa quinta. E na sexta-feira a gente já estava matriculado na academia e já começou a fazer academia. Hoje eu já consigo caminhar 6 quilômetros novamente. 1 hora na esteira. Tô conseguindo fazer musculação. Que bom. Coisa que eu nunca imaginei que eu ia conseguir levantar um peso de novo. Tô fazendo musculação. Levantando 60 quilos. Oh. Gente, pra mim isso é... Para muitas pessoas, assim, que já são acostumadas com um estilo de vida mais ativo, pode parecer bobeira, bobagem. Mas para mim é um renascimento mesmo. Para mim é assim, uma vitória, não tem nem como medir essa vitória de conseguir frequentar uma academia, de conseguir fazer uma esteira, de conseguir pegar meus filhos no colo de novo. O meu filhinho de 7 anos, quando ele fez 6 anos, ele chegou para mim na hora do parabéns e veio no meu ouvido e falou assim, já fazia uns 3 anos que eu não pegava ele no colo, por conta da hérnia de disco, né? Eu estava proibida de pegar peso. Ele chegou no meu ouvidinho e falou, mãe, hoje que é meu aniversário, você pode me pegar no colo? E eu não imaginava que ele sentia falta de eu pegar ele no colo. E aí, naquele dia, com todo esforço, eu peguei ele no colo e nós cantamos parabéns com ele no meu colo. E isso me marcou muito. E aí, hoje, ele tá com 7. Eu consigo pegar ele no colo. Eu consigo ajudar minhas filhas. Eu tô conseguindo fazer exercício físico. E mais uma coisa, além da alimentação. Façam exercício físico. Não é só pela beleza o exercício físico. É pro condicionamento físico, é pro coração, é pra dor. Eu sentia dor e agora não sinto mais dor. As dores que eu sentia no corpo, que eu falava, eu não vou caminhar porque eu tô com dor. Eu comecei a caminhar e eu não tenho mais dor. Que benção, né? A gente sempre fala assim que o câncer, ele devolve muitas coisas pra gente, né? E quando a gente entende que a vida existe, a gente passa a viver e ele só é um obstáculo, né, Marília? Vamos colocar o chat na conversa, ou como é que é? Nosso tempo hoje... Nosso tempo encerrou. Boom. Quer dizer, passou já do... Nossa, foi muito gostoso escutar a sua história. Como sempre, eu falo muito. eu acho assim, Passa muito rápido. além de mostrar que a sua luta é luta de muitas pessoas. As suas dúvidas foram as dúvidas e são de muitas pessoas. Sim, gente, né? né? E esse ano o Ministério da Saúde traz como tema da campanha o Outubro Rosa bem o que você falou: mulher, seu corpo, sua vida. Então, se a gente não cuida do nosso corpo, que vida que a gente vai ter? Como que nós vamos ter saúde para cuidar dos nossos entes queridos, dos nossos filhos? E não só cuidar, de compartilhar bons momentos, né? Tem bastante gente aqui no chat. Nós estamos com... Pega só os principais. Rafael Cog, boa noite. Parabéns ao Talk Saúde pela dedicação ao Outubro Rosa e por mais um tema de muita importância, trazendo a história de muita garra da Janete.
Estou com os meus pais aqui também, dando boa noite. Maria, Robson, a Luciana Ramires. Minha irmã. Está aqui conosco. Sim. Sônia de Souza Batista. Vitor Honorato. Meu primo. Luciana Ramires, linda. Minha irmã. Essa você não conhece, eu acho. Giovana. Oi, mãe. A minha filha. Ai, meu Deus. Oi, filha. Amanda também. Ai, meu I Deus. love you, mãe. Giovana, minha mãe, você sofreu tudo isso, mas você está bem agora. Ela tem 9 aninhos. Lucas Brás, como Meu você tá filhinho. muito linda. Olha só, os 3 estão aqui A família inteira. conosco. Giovana, mãe, você arrasa. Por causa de você, eu expliquei o que era câncer de mama na frente da sala de aula. Olha que legal. Verdade. Essa semana ela fez isso por causa do Outubro Rosa. Verdade. Que legal. Ela fez isso. Estamos com a Marta Honorato aqui também. Minha tia. A Sônia perguntou o seguinte: e o que aconteceu com o nódulo que você tinha, que era benigno e virou maligno? Me corrija se eu estiver errada, Marcos. Mas o médico me disse que nódulo benigno não vira nódulo maligno. Ou ele é benigno ou ele é maligno. O benigno continua aqui. A médica falou que não precisava mexer. Esse foi outro nódulo que apareceu depois. Por isso que eu falei da importância de fazer os exames a cada 6 meses. Porque foi exatamente nesses 6 meses que esse nódulo apareceu e cresceu. E era maligno. Principalmente. Então, eu precisei sentir na pele para me conscientizar de cuidar da minha saúde. E eu quero que vocês que estejam em casa não precisem sentir na pele e não precisem passar por isso para cuidarem da saúde de vocês. Cuidem da saúde de vocês antes de acontecer. Muito bom. E por último, minha filha, Melissa, que está com o celular da minha filha mais velha, ela que tem 8 anos. Oi, mãe, estou no celular da minha irmã, amando o podcast. Você, o Marcos e a convidada arrasaram. Muito bom sua história, muito emocionante. Eu tô aqui me segurando várias vezes para não chorar. Meu olho já encheu de lágrimas diversas vezes. Não tem como não se emocionar. Já tive alguns casos de câncer na família e a gente sabe o quanto é difícil. Já tive uma temporada curta também com o Marcos no Centro de Oncologia e a gente sabe, só quem passa sabe o quanto é difícil. E que bom que você tinha uma rede de apoio sólida, que te apoiou, a sua mãe, seus filhos. Então, com certeza, isso faz toda a diferença em qualquer processo difícil. E talvez fosse um pouco mais difícil se você não tivesse essa rede de apoio. E, lógico, você confiando sempre no processo. E o emocional é muito importante. Você acreditar que vai dar certo, por mais difícil que seja, por mais que, às vezes... existe a dúvida, né? Se vai dar certo ou se não vai. Mas você lutou e está aqui, voltou para contar, né? Sim. O que aconteceu. E com certeza a tua fala vai encorajar muitas famílias. Parabéns, Janete, pelo teu relato. Como sempre, né? Desde a bariátrica, encorajando muitas mulheres, porque eu posso te dizer com certeza que mais de 200 mulheres já fizeram a bariátrica durante esses 14 anos. Olha só. Por minha causa. O médico que me operou, inclusive, indica o meu canal para as pacientes dele, antes de operar, para assistirem aos meus vídeos, tirarem dúvidas. Eu recebo inúmeras pessoas falando, conversando comigo. Então, assim, eu tento levar para essas pessoas a minha vivência para que não aconteça com elas e, se acontecer, para que elas entendam que pode dar certo. Comigo deu. Infelizmente, com algumas pessoas, não dá. Mas se você colocar na cabeça que vai dar certo, as chances de dar certo serão grandes. Então, tenha fé, né? E cuide dos seus e se cuide. Principalmente, se cuide.
Aproveitando, fala o nome do seu canal e da tua rede social no Instagram para que as pessoas possam te acompanhar, ver o teu trabalho. No YouTube é só procurar Janete Adriana Correia, que vai ver lá meus vídeos. Lá no meu canal tem vídeos desde 2010, tem 349 vídeos postados. Olha, que legal. Tem muita coisa, muita coisa. No Instagram, Janete Adriana Correia também. E no Facebook também, Janete Adriana Correia. Todos com o mesmo nome, para me achar facinho. Uhum. Lá no Instagram, nos destaques, tem todos os processos que eu passei. Desde bariátrica, plásticas, câncer, tá tudo lá. Quem quiser, que estiver passando por isso agora, estiver em dúvida de alguma coisa, quiser entrar lá também, quiser conversar comigo, tô sempre conversando, conforme dá, né? Tô sempre conversando com as pessoas, respondendo nos comentários, assim. Eu gosto muito dessa interação com as pessoas. Muito bom. Que bom, né? E esse é o nosso propósito, né? Levar informações. Quarta-feira que vem nós estaremos de novo aqui com uma outra história. Uma nova história contada por uma pessoa que também viveu esse processo. E nós iríamos mostrar umas fotos, mas nós vamos postar essas fotos dela. Sim, vamos. Né? E acompanhe, gente. Nós estamos aqui para levar informação todas as quarta-feiras a partir das 20 horas. Não percam, próxima quarta, no mesmo horário, ao vivo. Esperamos por vocês. Tchau! Muito obrigada.